Bom dia, Bom dia, como é que você tá? Tudo bom? ótimo. Transmitindo ao vivo no Facebook também, fazendo nos dois hoje, Facebook e aqui no Instagram. E esse projeto bacana que a gente pegou aí, ouvindo até o pessoal, né, nas aulas de quarta-feira, que é essa fale com o mentor, né? Tem gente às vezes que quer perguntar, tirar uma dúvida, até uma dúvida Exatamente. pessoal mesmo, né? Um problema pessoal que está vivendo no trabalho, ou alguma decisão difícil de queimar a ponte que não está conseguindo tomar sozinho, e a gente poder conversar um pouquinho, né? Passar um pouquinho da nossa experiência para as pessoas, né? Isso aí. E o pessoal ainda não te conhecia, né? Né? Você fala de mim toda vez, né? Toda vez eu falo, ninguém te conhecia ainda. E o Guilherme, galera, tá? A gente tá lá no Instagram, tá participando no Instagram, para quem tá no Facebook, só tá me vendo. O Guilherme tá lá no Facebook, na minha página do Instagram, Alexandre underline Pereira underline consultor, tá? Fala, Eduardo, bom dia. E o Guilherme é o meu sócio, meu parceiro de luta, de vida, na agência, que eu falei para vocês numa outra oportunidade, que a gente está desenvolvendo um projeto de marketing digital e ele é o meu guru. Ele que é o cara responsável pelas imagens, pelas criações que vocês estão vendo aí. E se alguém no futuro for criar alguma coisa, já sabe com quem pode falar, né? Me acessa que eu levo diretamente para ele, coloco vocês no ninho do guru, tá? Porque muita gente acha, e acho que é um negócio legal de comentar isso, muitas pessoas acham que fazer lançamento digital é só você passar o conhecimento, né? É só você pegar o seu conhecimento e começar a fazer publicações nas redes sociais. E nós, quando começamos a estudar sobre lançamentos digitais, nós descobrimos que é um negócio muito mais profundo, né? É uma coisa muito mais desafiadora, porque não envolve só você expor seu conhecimento, né? Envolve você ter atitude para poder publicar, consistência, disciplina, Não, comprometimento. fora planejamento também, né, Alexandre? Porque tem gente que acompanha as lives aí, né? A gente vê as lives tendo aí quase 50 pessoas. E, assim, né, o que a pessoa não vê é o que tem por trás, né? Que a gente se fala todo dia, a gente tem conteúdo todos os dias também, para poder combinar nesse conteúdo de quarta-feira e agora sexta-feira também, né? Verdade, porque o desafio é de você combinar as coisas e cumprir, né? De Sim, você falar assim, eu vou fazer isso e cumprir, né? Se você for olhar as pessoas, né, que fazem lançamento, chegaram num resultado legal fazendo lançamento, uhum. vocês vão ver que o que fez diferença para elas fazerem um bom lançamento digital, ou terem sucesso na carreira profissional, ou crescerem dentro da empresa que elas escolheram como a empresa que ia direcionar elas. Cara, teve a ver com conhecimento? Teve. Mas a grande sacada foi o comportamento. Sabe? Você insistir que, poxa, o cara vai lá e faz um conteúdo maneiraço, tá? Vou dar um exemplo, né, Guilherme? A gente vai lá, cria, faz uma imagem maneiraça, faz um vídeo maneiraço, faz um negócio muito maneiro, cara. Sabe? Divulga a semana inteira para aula de quarta-feira. Porra, hoje nós vamos arregaçar 50 pessoas, 100 pessoas, né? Ficou muito legal, o pessoal interagiu durante a semana. Aí chega lá, tem 30 pessoas, tem 70 pessoas, não tem os 100 que você queria. Porra, se você não tiver uma mentalidade de consistência, de olhar para o futuro, de saber que aquilo ali é a primeira sementinha que você está plantando para poder colher lá na frente, você desanima e começa a qualidade do seu conteúdo a cair, né? Então, isso tem É a muito a ver com questão, aquela história do hot dog, cara. não, assim, mas é aquela questão até do mindset, né, cara? Que é a questão do ambiente estar influenciando você também.
que você não pode perder essa consistência independente do resultado que você está tendo ali, né? Porque isso é construído. É isso Você aí. precisa do tempo para construir esse resultado, né? E tem aquela história do castelo, né? Que a gente falou outro dia que eu estava te falando, né? Que o cara quer ter a segurança do castelo dele, né? Quer ficar lá dentro quentinho, né? Uhum. Quer tranquilo. Se vier um ataque de fora, ele fecha a ponte, coloca a equipe dele em volta para proteger o castelo, né? E nunca sai para desbravar o mundo, né? Quando ele sai, o primeiro desafio que tem, que dá um probleminha lá, ele quer voltar pro castelo dele para ficar protegido. Uhum. E a aula de quarto foi disso, né? De ele sair do castelo, tacar fogo na ponte para ele não poder entrar no castelo mais, né? E desbravar o mundo. Aí tem a Exatamente. história do hot dog. A história do hot dog é legal. O cara tinha um velhinho no interior de Minas, que ele tinha uma barraquinha de hot dog que era um sucesso. A cidade toda de noite, cidade pequena, né, cara? E o nome do cara era General. O nome da barraquinha de hot dog do cara. Ela é General Lanches. E, cara, o General era um sucesso, cara. Todo dia de noite, qual que era o programa da cidadezinha do interior de Minas? Sentar no General para comer um hot dog. Era uma coisa de outro mundo, cara. Era um negócio maneiro demais. Chegava lá, assim, o que vocês fazem aqui? Ah, General. Pô, é mesmo? É, de noite é General. Senta lá, come um hot dog, toma uma cervejinha. Era o ponte da cidade, General. E, pô, eu fui, cara. O hot dog do cara era maneiro demais. Muito gostoso, cara. Mas depois, um tempo depois, eu estive lá de novo, o General tava lá, né? E a barraquinha dele tinha murchado, cara. Não era mais do mesmo jeito. Aí comecei a conversar com ele. E ele tava me contando da história. Falei, Alexandre, poxa, eu tava aqui, né, cara? Aquele negócio todo. Aí veio a crise, né, cara? Aí eu comecei a sacar. O que aconteceu? O general, ele tinha um filho que estudou, foi estudar em Belo Horizonte, né? E voltou formado, falou, pai, olha só, vai vir uma crise muito forte agora e a gente precisa se preparar para ela, tá? A gente precisa estar preparado para essa crise para poder avançar. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que começar a reduzir suas despesas. Aí o general ficou preocupado. Pô, meu filho, você que estudou tanto, sabe mais que eu, né? Eu não entendo nada de empreendedorismo. Né? Ó, o cara criou o negócio, né? Fez o negócio, empreendeu e não sabia que estava empreendendo. Você que entende empreendedorismo, eu não entendo. Se você acha que a gente tem que reduzir custos, vamos reduzir. E, poxa, começou a comprar uma salsicha de menor qualidade porque era mais barato. Começou a comprar um pão mais barato porque era para poder diminuir a despesa. Diminuiu a quantidade de insumo, né? Porque aqui, né? Quando você compra um hot dog, cara, eu fui nos Estados Unidos em janeiro, cara, cheguei lá, né? Tudo animadinho. Né, só para complementar a história, tá, gente? Falei, cara, me dá um hot dog. Cara, lá é um pão e uma salsicha, velho. Eu já vi isso já. É um pão e uma salsicha, velho. Pô, eu cheguei no hot dog do cara, pô, eu lembro a primeira vez que eu fui lá, pô, dá um hot dog. Cara, vem aquele negócio, velho. Sabe? Aquele pão, você já viu isso? Aquele pão, cara. Aí vem Dá a tristeza, né? salsicha, vem queijo, sabe? Vem ervilha, vem milho, vem tudo, cara. O cara bota tudo ali, cara. Tudo que ele tem dentro do carrinho ali, sai procurando para botar dentro do hot dog. E quando eu cheguei dessa vez, cara, era um pão, salsicha, e um molhinho, uma maionese e uma batata palha. Falei, ué, general, aconteceu, tinha tanta coisa aqui. Não, meu filho estudou em Belo Horizonte, ele falou que a crise está vindo aí. A gente teve que reduzir despesa e a crise chegou mesmo, cara. Você vê, meu movimento caiu, meu faturamento caiu para menos da metade. Meu faturamento caiu demais. Só que, pô, analisando a situação, por que o faturamento dele caiu? Caiu porque ele começou a perder qualidade. O cliente gosta de qualidade. O produto, a essência dele era a melhor salsicha, o melhor pão, o recheio, né? Cheaço lá. E as pessoas perdem atenção nisso porque ficam preocupadas com o que vai dar errado, com o problema, sabe? Exatamente. Às vezes quem estuda demais, e eu falo isso porque eu vejo isso, uma sacada que eu tive, eu nunca consegui falar que eu era mentor, igual a gente está fazendo agora. Nunca. Uhum. Eu nunca tive essa coragem de chegar e falar, cara, eu sou mentor dos líderes que eu treino.
Uhum. Durante muito tempo eu não conseguia falar isso. Mas por que Mas eu é não porque conseguia? tem gente que às vezes avalia isso como uma questão de humildade também, né? Porque a pessoa não coloca mentor como se fosse tipo como se fosse uma profissão, né? Ele coloca Sim, a mas, mentor como cara, se você estivesse se colocando acima das pessoas, alguma coisa do tipo. cara, a palavra mentor é muito forte, sabe? E eu tinha um problema assim, como é que eu vou mentorar alguém a ter mais disciplina se eu não tenho disciplina? Uhum. Como é que eu vou mentorar alguém, falar para alguém, corrigir algum ato antiético e desonesto se eu mesmo, às vezes, tenho minhas falhas de caráter? Sim. Sabe? Como que eu vou falar para alguém ter atitude se eu mesmo, quando estou diante de uma situação, não tenho atitude? Então, isso era uma coisa que mexia muito comigo no início. Eu tive que trabalhar esses comportamentos em mim para eu conseguir desenvolver isso nas minhas mentorias, para eu ter isso, para eu poder falar, cara, hoje eu posso falar que eu sou um mentor. Uhum. Hoje eu posso falar que eu direciono pessoas. Hoje eu posso falar que, poxa, eu consigo formar pessoas e direcioná-las, sabe? Sim. Então, isso foi um trabalho comportamental que eu tive que fazer em mim, que demorou tempo, não foi da noite para o dia, tá? O que consolidou isso? O que consolidou? Eu vi a imagem que você criou, né? Você fez aí para nossa chamada aí do Fale com o Mentor, né? E quem tiver dúvidas, conforme eu estiver falando aqui, quiser conversar comigo, tá? Tiver alguma dúvida, pode acessar aí, tá? Ao vivo. Eu vou. Aí o Guilherme sai, eu chamo a pessoa para entrar, depois o Guilherme volta. E uma das sacadas que eu tive no início, que me fez ter essa certeza, olhando a imagem que você postou aqui, foram os resultados que eu comecei a ter, sabe? Acho que a grande métrica da vida, as pessoas às vezes fazem postagem, eu comecei, eu nunca tive posicionamento digital, né? De fazer evento, igual a gente está fazendo, de aula na quarta, agora o Fale com o Mentor na sexta, nunca tive esse posicionamento, né? De estar ativamente falando com as pessoas no digital. E isso é uma loucura, porque quando você sai do mundo real, tá? Que você tem uma reputação, que você tem grandes resultados. Cara, você viu aí a quantidade de provas que a gente tem das pessoas que a gente está criando, né? Que a gente não expôs ainda, mas a quantidade de pessoas falando sobre as mentorias, né? Na própria aula de quarta, os depoimentos das pessoas que já fizeram mentoria. Uhum. Então, o desafio, quando eu olhei essa imagem que eu vi, né? Quando a gente é adolescente, a imagem que está ali tem um monte de figuras, né? De mentores do cinema, né? Nossa época que a gente era mais novo, né? Cara, pô, passou um filme na minha cabeça aquela imagem ali, cara. Um filme. Porque, pô, quando eu treino as pessoas, né? E hoje eu sinto segurança de falar disso, por causa dos resultados que a gente tem, que eu te falei, e por conta da presença digital, você chega no digital, por exemplo, faz uma postagem, né? Na cabeça do cara, né? Porra, Uhum. eu consegui ter grandes resultados no offline, cara, sabe? No mundo real. Quando eu cair na internet, vai ser mole, cara. A primeira publicação que eu fizer Uhum. vai ter 100 curtidas. Porque, pô, eu mando pra caraca bem no presencial, cara. Pô, sei que é bom, cara. Aí você cai no digital, cara, manda a postagemzinha lá, tem uma curtida. Exatamente. Cara, se você não tiver uma mentalidade de você olhar pra frente e falar assim, porra, eu quero arregaçar, mas, cara, eu vou ter que começar de novo. Se você não entender que é um outro mundo, que você tem que começar de novo, é lógico, é mais fácil com o conhecimento que você tem, porque as pessoas começam a acostumar a te ver ali, vão começar a te seguir. Igual hoje, ó, nós estamos fazendo um Fale com o Mentor, olha só. Tem duas pessoas presentes no Fale com o Mentor. É você, deve ser o Eduardo e o Marcelo. Tem duas pessoas, tá? Hoje a Naína que entrou aqui, não sei se ela está aqui ainda. Tem duas pessoas. Tá? A aula começou assim na quarta-feira. A aula começou, a primeira aula tinha 4 pessoas, né? E a gente faz a aula, né? Vou lançar a aula. Primeira aula, pô, conhecimento que eu tenho no presencial, os resultados que eu tenho no presencial, vai bombar, meu irmão. Primeira aula vai ter até 5 pessoas já, vai ter 100. Primeira aula minha, digital,
4 pessoas. Foi. É. Não, mas 4. olha, é isso que você está falando, né, cara? Porque é devagar e é aquilo que eu tinha, que você mesmo comentou, que eu sempre falo com você, né? Poxa, apesar de ser um online, é como se aquelas pessoas estivessem ali parado para te ouvir, né? Imagina você numa sala dando ali uma aula para 30 e poucas pessoas, 40 e poucas pessoas, ou até 4, como foi na primeira live, né? Então, se tiver uma pessoa interessada em te ouvir ali no seu conteúdo, você tem motivo para continuar, né? Então, Sim, é um caminho que é construído aos poucos, né? Não adianta você querer criar uma relevância assim logo de cara. Né? O marketing, ele é isso. Independente se você está trabalhando com uma pessoa, se você está trabalhando com uma empresa, conquistar essas pessoas leva tempo, né? Até que a pessoa tenha confiança em você e veja a relevância no seu conteúdo também, né? o Guilherme, isso é tão real, isso que você está falando, que a gente está compartilhando aqui, que isso funciona até no mundo real. Eu Funciona. demorei, eu demorei 10 anos, tá? Comecei minha trajetória como consultor há 14 anos, mas que eu me lembre, assim, que comecei a falar, cara, não vou desistir, sabe? 10 anos para chegar onde eu queria. Uhum. Enfrentando as vozinhas internas, sabe? Que a gente falou na aula, de, pô, desiste, cara, você tá fora do seu aquário, cara, sabe? E Enfrentando a as própria família, falando, cara, você tá dando murro em ponta de faca, cara. Sai dessa, vai tentar outra coisa, cara, sabe? Enfim, eu tive, no físico, eu tive que passar por isso. E durante as mentorias, eu convivi com gente assim também. Gente, pô, Uhum. Alexandre, será que eu tô no caminho certo? Porra, eu não sei, cara. Falei, cara, a grande sacada, você acredita em você? Pô, acredito. Você sabe fazer o que você está fazendo? Sei. Cara, então mira, insiste, dá o seu melhor. Enquanto você ficar com dúvida se esse é o caminho certo ou não, não vai andar, cara. Se você falar, cara, é isso que eu quero fazer, eu quero me tornar o melhor nisso, porra, eu vou fazer acontecer. Cara, o negócio acontece. Agora o que não dá é para você ficar, sabe? Ah, não sei. Aí dá um negócio errado, você, ah, será que é isso mesmo? Sabe? Será que esse é o caminho? Você ter convicção, cara, que aquele negócio pode funcionar. Aí eu tava falando dos mentores aqui que a gente viu na imagem, né? Tem ali o primeiro mentor é que eu me lembro ali que fez diferença para mim. Eu tô vendo alguns mentores, algumas pessoas aqui que também acompanham a gente, que com certeza vivenciaram a trajetória com esses mentores, né? Eu particularmente adoro filme, né? Eu não sei se as pessoas acham que por ser filme e não ser verdade, ser uma história, né, ser uma ficção, aquilo ali pode não acontecer na vida de alguém, né? Mas acontece, tá? É ficção, mas acontece, muitas coisas que estão ali, né? Vocês vão ouvir a voz dos meus filhos, gente, que eu estou em casa, né, de quarentena. Né? E se vocês não sabem, eu tenho trigêmeos dentro de casa, tá? E os bichinhos ficam soltos aqui de dia, né? Quando é de noite, eu dou um jeito aqui na aula de quarta-feira e fico escondidinho. Mas de dia, né, de manhã, os bichos estão correndo para lá, para cá, tá solto, né? Então, de vez em quando, os outros, vocês vão ouvir a voz deles, tá? E, e tudo que acontece no filme, cara, às vezes eu dou tarefa para os meus mentorados, assiste um filme e faz uma análise daquele filme para você entender na prática o que a gente está falando. E, pô, você pega esses caras que estão ali na foto, né? Por exemplo, cara, eu lembro que eu saía, tem um cinema aqui em Volta Redonda que chama 9 de Abril. Eu lembro que eu saía do cinema, cara, levantando os braços assim, cara, sabe? Quando eu vi o seu Niag sendo o Daniel San, cara, a lutar, cara. Porra, mãozinha para direita, mãozinha para esquerda, sabe? Ensinando ele a ter disciplina, ensinando ele a ter consistência, ensinando valores de que a luta não era uma coisa para você usar para o mal, que era para você usar só para se defender e usar para o bem, sabe? Então, cara, fez parte da montagem dos meus valores esse cara, sabe? Me ajudou. Então eu saía do cinema, cara, sabe, fazendo aquela cena do final, que ele levanta o braço assim para dar o golpe final no cara, sabe?
Porra, coisa de louco. Então, quando eu vi o seu Niag na foto ali, eu falei, puta merda, o Guilherme acertou na veia, cara. Não é à toa que ele é meu guru. Pegou em cheio. Pô, ver ali, cara, aquele cara do Matrix, cara. O Porra, Morfeu. o Morfeu, cara. Pô, cara, eu sou fãzaço de Matrix, cara, sabe? E ver o Morfeu ali, né? Essa analogia de entregar as duas pílulas, né? Ou você queima a ponte, né? Que a pergunta é essa, né? Naquela cena, primeira cena antológica do início do filme. Não, não, na Ou verdade, você. não, o seu e-book eu vejo até diferente. Eu vejo aquilo lá como uma questão da manada, né? Ele entrega Sim, aquilo isso se você aí. fazer parte da manada, você não quer fazer parte dela, né? Então, É assim, acredito. isso aí. Essa é a pegada, meu irmão. Você quer a pílula para voltar para a manada? Ou você quer a pílula para você ir para uma dimensão para você viajar no tempo? Para você ver a Exatamente. verdade? Para você ver o que está acontecendo? Rapaz, então são coisas que, se você for ver, vai para o nosso subconsciente, né? Estudo de informação vai para o subconsciente e começa a moldar as coisas que você acredita. De repente, né? Todos aqueles mentores que estão ali ajudaram a sedimentar toda essa montagem que eu fiz no e-book. E Sim, hoje eu sim. vou, e hoje eu vou compartilhar no meu Stories. Ontem de noite eu fiquei quase 1h30 conversando com uma pessoa que está me seguindo, que é lá de Santa Catarina, e ele falando, Alexandre, acabei de ler o seu e-book. Acabei de ler. Cara, e é incrível. Eu vou botar para vocês no Stories hoje a fala dele, porque ele descreveu, tá? É incrível como ler seu e-book e como que o conteúdo que está ali faz sentido para mim enquanto ter responsabilidade para buscar o resultado, para ter atitude para fazer as coisas, e como que as pessoas que estão dentro da manada não percebem, Sim. como que elas estão, sabe, paradas no tempo. Cara, o seu e-book fez, cara, muito sentido para mim. Eu quero fazer suas avaliações, eu quero, sabe, o cara ficou bolado com a história. Cara, e aí quando eu vi aqueles mentores ali na chamada, eu falei, caraca, meu, o que é aquilo, cara? O Guilherme deu um tiro no meio da testa para fazer o negócio, que ficou muito legal. Se eu tivesse que fazer alguma coisa, eu ia pedir para você fazer daquele jeito. E você fez exatamente. Cara, acho que é por isso que a gente se dá tão bem. Acho que é por isso que a gente é parceiro, né, Guilherme? Parece que Não é? você conhece. Você sempre está na minha. Tanto que todas as imagens que você faz, eu falo, pô, curti. Né? Porque você fala comigo com imagem, né, cara? A gente conversa pouco, a gente está sempre. A gente Manda estuda mensagem. junto, né? A gente faz aula junto toda semana, tá? A gente estuda, gente, vocês não sabem, eu e o Guilherme, 3 vezes na semana a gente senta e assiste 3 aulas de conteúdo digital, 3 horas de aula de conteúdo digital para entender como é que funciona o mundo digital, tá? 3 horas segunda, 3 horas na quarta e 3 horas na sexta, tá? Eu e ele, ficar estudando, conversa sobre o assunto e estudando, conhecimento, tá? Pra vocês entenderem o tamanho do compromisso com o negócio. Que não é o que o Guilherme falou. É como se fosse um teatro, né? A gente vê os atores, a gente vê a arte acontecendo, a gente vê o espetáculo rolando, mas a gente não entende tudo que está ali por trás, né? O cara da cenografia, o cara da iluminação, o cara do som. Cara, existe todo um planejamento para aquilo, para aquele coisa que está fazendo a gente chorar ou a gente ficar com o pelinho do braço arrepiado, sabe? Existe todo um planejamento para aquilo acontecer, cara. E é fascinante, cara. Fascinante, fascinante. E estudar isso é como se a gente estivesse estudando os bastidores do teatro, né, Guilherme? Exatamente. Exatamente. Entender como é que funciona tudo ali por trás, né? Então, quando a gente começou essa ideia de fazer o Fale com o Mentor, né? O Eduardo está falando aqui para falar sobre as pessoas que, né, alguém que diz que foi sorte, né? Ah, não quer sorte, né, cara? Eu fiz uma publicação tá no meu YouTube, tá no meu canal no YouTube, sobre a sorte e a boa sorte. Todas as pessoas que eu mentorei que têm bons resultados tiveram boa sorte. A boa sorte
né? E acho que é por isso que as pessoas, quando a gente vai fazer algum projeto novo, alguém chega pra gente e fala assim: Ó, meu irmão, boa sorte, hein? Ninguém nunca fala assim, ó, tenha sorte, Uhum. né? As pessoas sempre desejam pra gente a boa sorte. Isso que as pessoas não entendem. A boa sorte é diferente de ter sorte. As pessoas que têm boa sorte são as pessoas que acreditam em si e são as pessoas que se mexem para fazer acontecer. Aí elas têm bons resultados. A boa sorte é você atrair as coisas boas para você porque você está se mexendo. Quem tem sorte conta com os acontecimentos da vida. As coisas caem no colo, sem ter planejamento nenhum. Sabe? Pode acontecer ou não. Sabe? Por isso que tem gente que fala assim, quando acontece uma coisa boa, fala assim, nossa, eu tive sorte. Realmente, teve sorte. Você não teve a boa sorte. Uhum. Então, uma das sacadas que eu vejo no dia a dia, convivendo com pessoas, poxa, treinando gestores, né, diretores de supermercado, encarregados, pessoas que eu vejo que são diferenciadas no trabalho, sabe? Que olham para o futuro e dão o seu melhor para crescer. Já vi empacotador virar gerente de loja. Conheço um empacotador que virou gerente de loja, de supermercado, que, pô, ele dirige uma loja que fatura 12 milhões por mês. Você imagina você trabalhar numa loja que fatura 12 milhões por mês e tem 300 funcionários. Imagina você ser o capitão desse navio, todo dia. Cara, e o cara começou como empacotador. Mas você vai conversar com o cara, o cara não tem problema. O cara, como é que tá aí hoje? Ah, meu irmão, mais um dia na nave. Tamo dentro. Você não vê o cara reclamar, cara. Sabe? Ah, só tem gente ruim aqui, só tem. Sabe? O cara não fala isso, o cara tá focado. Ele sempre foi assim. Ele virou gerente por causa dessa mentalidade. E sabe menos do que muita gente, tá? Não tem faculdade, tem só até a quarta série. Sabe menos que muita gente. Só que o que ele tem? Mentalidade e comportamento vencedor. O cara vai para cima, o cara faz acontecer, ganha mais de 10 mil reais por mês, fazendo o comportamento dele funcionar. Então a grande sacada é essa, quando eu vi esses mentores aí que você montou pra gente, com essa ideia de fazer o Fale com Mentor. Então eu acho que a grande sacada é a gente conseguir ser diferenciado, né? Fazer a diferença. Quem quiser conversar, se tiver alguém aí a fim de conversar comigo, pode avisar que eu troco aqui o Guilherme para a gente poder falar, tá, galera? Se tiver alguém a fim de bater um papo aí, fazer alguma pergunta ao vivo, manda ver. Isso aí, Vamos lá, Guilherme. Nós temos uma pergunta que foi feita no Zap, né? No dia da aula, né? Vou pegar aqui. Fizeram uma pergunta no dia da aula e a gente... Para quem não assistiu, né, na quarta-feira a gente falou sobre queimar a ponte, né? Sim. Foi o assunto da aula. E a pergunta é por que algumas pessoas têm mais facilidade a queimar a ponte do que outras, né? Porque igual eu percebi lá que as pessoas que você fez mentoria, não só o Marcelo, né, que participou na quarta-feira, né, mas todas as pessoas que participaram nas outras lives, né, eles passaram por esse processo, né? Eles queimaram a ponte, eles mudaram o comportamento deles de acordo com eu digo a mentoria sim, mas a mudança de mindset que eles tiveram, né? A partir da mentoria ali. Mas aí a pergunta é essa, Alexandre. Por que algumas pessoas têm mais facilidade do que outras nesse processo? Então, tem vários motivos, tá? Mas eu vou falar o que eu conheço que faz mais sentido, que responde as perguntas com mais clareza. Porque tem criação, tem na forma que a pessoa foi educada, tem a forma como a pessoa, as experiências que ela teve na vida, né? E, poxa, vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho 3 filhos com 7 anos. Eles são totalmente diferentes um do outro, muito embora a educação seja a mesma, sabe? Então, se eu falar isso para você, eu acho, o Guilherme, um dos motivos que é o mais forte para mim é a educação que eles tiveram. Eu acredito nisso, tá?
Mas eu estou dando esse exemplo dos meus filhos. São trigêmeos, tá? Que têm a mesma educação, mas que, pô, agem completamente diferente um do outro. Tá? Então, a educação, ela influencia, mas ela não é o ponto-chave para essa resposta. Tá? As experiências que a pessoa vive faz diferença? Sim. Porque quanto mais a pessoa... acho que a grande sacada é essa. Quando a pessoa aprende a queimar pontes desde pequeno, isso é uma coisa que eu faço com os meus filhos, tá? Eu e minha esposa, a gente tem essa pegada de fazer com que eles queimem pontes, sabe? Que eles vençam seus desafios, que ele enfrente as dificuldades, sabe? Eu acho que se a pessoa, desde pequena, ela é estimulada a queimar ponte, tá? Ela cresce com essa habilidade. Isso é uma sacada também, tá? Bom dia, Laurinha. Ela cresce com essa habilidade. Então, quando a gente vai olhar o processo, logicamente ele faz diferença. Então, vou te dar um exemplo, tá? Do que eu estou falando. Liderança, tá? Se eu for olhar a liderança na nossa cultura, tá? Se a gente for pegar os livros que tem hoje, que é best-seller, por exemplo, nós temos um livro que é best-seller, que você vai olhar na Veja lá, ele está há mais de 10 anos como o livro referência de liderança no Brasil, tá? Que é o Monge Executivo, do James Hunter. Tá? O James Hunter é americano. Então e se a gente for pegar toda a liderança que a gente é muito influenciado por doutrina americana quanto ao assunto da liderança. Tá? Mas, cara, você fazer liderança para ajudar as pessoas a queimar a ponte, usando conteúdo americano, tá? Numa cultura brasileira, tá? Eu peguei isso nas mentorias, eu descobri esse caminho, sabe? Cara, o americano, o cidadão americano, ele é, desde criança, treinado a queimar ponte. Desde criança, ele é educado a queimar ponte. Então, quando a criança americana erra, o pai americano agacha, olha olho no olho, tá? E fala, meu filho, você não está tendo uma atitude inteligente. Você precisa pensar assim, pensar assado. Você é capaz. Sabe? Por que você não faz assim? Por que você não tenta desse jeito? Sabe? E o molequinho vai lá e pum, faz e acerta. O filho do francês, quando erra, tá? Isso é cultura europeia, tá? Que também a gente for olhar lá, influenciado pelos ingleses, que também língua americana, língua inglesa, né? Os franceses desenvolveram um negócio que é uma coisa louca, tá? Quando o filho do francês erra, o pai francês agacha e fala, meu filho, tá? Eu não sei falar francês, tá, gente? Eu estudei isso, eu vou te falar o que ele fala. Meu filho, seja sábio. Olha o que você está fazendo de errado. Seja sábio, corrige o erro. Então, cara, o filho do brasileiro, quando erra, o que acontece? O que acontece? Passa a mão na cabeça. Passa a mão na cabeça ou arregaça, né? Castigo, porrada. Eu fui educado, eu tive que vencer, aprender a queimar ponte, porque eu fui educado com o drone brasileiro, né? Que é a Havaiana, né? Então, eu fui educado com o drone brasileiro. Então, cara, o filho do brasileiro, quando erra, cara, ele fica de castigo, ele apanha, ou o pai e a mãe estão nem aí, deixa correr solto, sabe? Não educa. Então, você pegar uma cultura, um conhecimento norte-americano, que, pô, se você vai usar com uma pessoa que entrega, que você fala assim, cara, vai lá e queime suas pontes. O cara vai e queima, é diferente de você falar com uma pessoa que foi educada que errar é errado. Sabe? Que errar tem uma punição. Que errar... Porra, cara, se você errar, não tem problema nenhum. Não tem ninguém olhando. Foda-se. Sabe? Tô nem aí. Então, cara, culturalmente falando, a mentoria o método, tanto que o Marcelo falou isso na mentoria, o que eu vi de sacada na mentoria do Alexandre, o cara, ele não reinventou a roda, ele tá seguindo o papel, o caminho que, pô, se a gente for olhar na internet, a gente acha tudo que ele fala. Só que a metodologia que ele implementou, que aí é a sacada, que tem a ver com a cultura das pessoas, tá? A metodologia que ele criou é que é a sacada.
Eu mirei na cultura, nas pessoas. O conteúdo é o mesmo, só que a forma de implementar ele que é diferente. Porque se fosse para um americano, de repente, sabe, iria entregar com uma facilidade enorme. Tá? Mas o método que eu criei, que é exclusivo nosso, meu, seu, de talentos, método exclusivo que eu criei, baseado em experiências para entregar resultado, que tem a ver com isso que eu estou falando. Então, poxa, Alexandre, você já me falou que para responder a pergunta, né? Está sendo um pouquinho longo, mas nós vamos chegar na conclusão, tá, Guilherme? Exato. Cara, você imagina o seguinte: você já sabe que a cultura é diferente, as pessoas gostam de. Tem dificuldade de errar, né? De entender o erro, Uhum. certo? Já sabe que, poxa, não dá para usar a mesma. Não é que está errado o conteúdo deles, não, tá certinho, porque a cultura que é diferente, tá? Como é que você faz isso? Como é que você entende esse processo? Como é que você entende como que você tem que adaptar a cultura para o negócio? Aí eu descobri uma avaliação que também vem de pessoas lá de fora. O nome do cara que criou a avaliação chama William Maston, tá? Ele criou uma avaliação que chama DISC. Todo mundo tem acesso ao DISC. A única diferença é que a forma como eu treino as pessoas usando o DISC é diferente. Eu não faço igual todo mundo. Eu criei uma metodologia exclusiva. A sacada é essa. Eu me adaptei à cultura. Aí, Alexandre, por que algumas pessoas têm dificuldade de desistir e outras não? Vou lá pro DISC. Comportamento, tá? Igual os meus filhos, têm 7 anos e cada um tem um comportamento diferente, tá? Por exemplo, uma pessoa que tem controle dentro do DISC, tá? E no próximo Fale com o Mentor, a gente pode, se alguém tiver alguma pergunta, quiser saber o que é cada grau do DISC, pode perguntar aqui, eu respondo ao vivo. Ou, na próxima aula, se vocês quiserem, no Fale com o Mentor, na sexta-feira que vem, eu explico melhor sobre o DISC. Não vai dar tempo hoje. Então, o controle do DISC, que é o Czinho, né, que DISC é D-I-S-C. O controle do DISC diz respeito a pessoas analíticas, pessoas que gostam de números, planilhas, pessoas extremamente metódicas, que têm dificuldade até de se relacionar com outras pessoas, porque, sabe, são pessoas que, por serem muito analíticas, gostam de ficar, têm dificuldade de se relacionar. Você percebe isso nas avaliações. Você conhece alguém assim, Guilherme? Que é mais na dele, né? Que não fala com ninguém. Quem está de fora, acho que a grande sacada é essa. Tem um curso que tem dentro do Talentos que eu ministro, que é o Formação de Analista DISC, do Talentos. E uma das sacadas dessa formação é você aprender a conviver com as pessoas, né? Sem julgar. Porque, por exemplo, você vê uma pessoa caladona, quieta, que não costuma expressar suas opiniões, que não costuma falar, que não costuma se meter nas ideias dos outros. Você pensa assim, pô, cara babaca, né, cara? Não fala nada, tá vendo, tá participando da conversa aqui, não fala nada, não me conta o que tá acontecendo na vida dele, sabe? Aí você vai olhar, você fica bolado. Se você não tiver esse conhecimento do DISC nas mãos, você fica bolado. Você fala, cara, prego, cara. Mas não é, cara, é dele. E se ele não tiver autoconhecimento para entender que isso é ruim, ele vai ser assim. E quem não entende isso vai ficar bolado com ele também. Então, a grande dificuldade do cara queimar a ponte, às vezes, está nisso. Sabe? Ele queima a ponte. E, pô, às vezes ele precisa de um mentor para dar a mão para ele, para ajudar ele a queimar a ponte. E como ele é caladão, não consegue falar com ninguém que ele está queimando a ponte, sabe? Ele não consegue chegar, porra, ô Alexandre, deixa eu te falar, cara, a gente trabalha junto, eu tô queimando a ponte aqui sozinho, que eu não te contei, não, sabe? Porque, porra, eu fiquei com vergonha, as minhas crenças, né, cara? E, cara, eu tô morrendo de medo de dar errado. Você não me dá uma moral, não, cara? O que eu preciso fazer para dar certo? Sabe? O controle, às vezes, vai ter uma imensa dificuldade de fazer isso, cara. Tipo, de Mas, compartilhar a dor dele. até abrindo um parêntese com isso que você está falando aí, é uma coisa que a gente já até conversou, né? É a visão que a gente tem é que a pessoa, muitas vezes, ela sabe qual que é o erro dela, né? Ela sabe onde que
que ela está errando, o que ela faz de errado, igual esse comportamento que você deu exemplo aí, que é o cara que não se abre, o cara que não debate e tal, né? Com certeza ele sabe, né, que esse é um ponto fraco dele. Mas ele precisa do pontapé inicial, né, cara? É igual esse nosso projeto mesmo. Antes da gente começar, quantas vezes a gente não falou sobre isso, né? Quantas vezes a gente não conversou? Quanto tempo a gente demorou para começar esse projeto? Então, tudo precisa desse pontapé inicial, né? E a questão da mentoria, ela entra muito para isso, né? Para poder ajudar o cara, porque, cara, se ele não tivesse percebido isso, ele não ia procurar mentoria também. Sim, Então, é muita questão da pessoa ter acender essa primeira centelha ali para ele poder dar um passo à frente, né? verdade. E pessoas com controle têm uma dificuldade enorme em fazer isso, cara. O cara pensa um monte de Exatamente. coisa. E se eu falar, o que ele vai pensar de mim? Será que ele vai achar que eu sou fraco? Se eu falar para ele que eu estou com dificuldade, que eu estou com medo, ele vai achar que eu sou inseguro, né? Aí fica a vozinha, né, martelando nele, lá batendo na testa dele, para ele não falar com ninguém, e aí ele não queima a ponte. Então, esse é um caso da pessoa ter dificuldade. O outro caso é o S, tá? Que em inglês é stability, tá? Do inglês, mas a gente tá para estabilidade, tá? Um perfil estável. Pessoas com estabilidade gostam de ter um ambiente seguro, sabe? Eu costumo chamar de abelhinhas operárias. Por quê? Porque você imagina se todo mundo tivesse dominância, se todo mundo quisesse ser líder, ser empreendedor, se não tivesse as pessoas que gostam de ficar 15 anos no mesmo lugar, ficar 20 anos ali trabalhando, sabe? Pessoas que gostam de fazer um negócio, de ficar ali tranquilão, sabe? Tem que ter, sabe? Eu gosto de ver as pessoas vencendo, mas se eu não tiver pessoas que estão ali ao redor da gente, ali fazendo o negócio acontecer, sabe? Trabalhando com a gente, sabe? Com medo do futuro também, de se mexer, imagina se todo mundo liderar. Todo mundo, eu vou abrir minha empresa. Quem vai trabalhar? Né? Exatamente. Então, a luta é você conseguir ter esse pensamento. Né? Igual a gente. Eu fico te estimulando, a gente montou o negócio junto de fazer o marketing digital, porque, pô, eu quero que você tenha o seu negócio também. Não quero que você fique dependente de mim. Eu quero que você instale, me ajude, mas também evolua. Sim. Agora, por que o perfil estável é perigoso? Qual que é a sacada dele? Cara, ele fica lá, né? Ele nem atravessa a ponte. Ele nem atravessa, ele fica sentadinho lá só olhando para a ponte, né? Se eu atravessar a ponte, eu vou sair de onde eu tô. E onde eu tô, pô, tem meu salário em dia, pô, tô tranquilão aqui, ninguém me enche o saco, sabe? Pô, nem vou levantar não, vou ficar quietinho aqui, cara. Meu pai me ensinou, né? Ó a ideia. Meu pai me ensinou. Se você tem um porto seguro, fica nele. Né? Às vezes o pessoal até fala isso. Né? Uhum. Enquanto o empreendedorismo pessoal fala, pô, levanta e vai navegar, cara, nos mares que você não conhece, no Oceano Azul. Muitos pais ensinaram os filhos, né? O pai brasileiro falou, ó, se agarra no seu porto seguro. Aí o cara cresce com essa mentalidade que se ele atravessar a ponte, ele tá fudido. Então, é a sacada do E. Então, Sim. a dificuldade dele é essa. O I, que é o influente, é o mais legal. Tá? É fácil de falar dele porque eu fui influente muitos anos, até descobrir por que eu não tinha resultado, tá? O Will tem uma sacada, cara, que é gostosa, que é o seguinte, ficar perto de pessoas com influência é uma delícia. É gostoso, porque os influentes são bons de conversa, são bons de papo, são agradáveis, tá? Quando ele tá quando ele tá em equilíbrio, tá? Quando ele tá em desequilíbrio, é chato, fala pra caraca, fala demais, enche o saco dos outros, é fofoqueiro, sabe? Leva e traz. Quando ele tá em desequilíbrio, só tem coisa ruim também. Mas quando tá equilibrado, a pessoa com influência, ela consegue agradar as pessoas, vender bem, convencer. Tem uma aqui que tá doida pra aparecer. Vem cá. Fica rodeando, né? Então, o influente, cara, ele é um cara, que, porra, por que ele tem dificuldade de atravessar a ponte? Ele até atravessa, tá? Conversando com todo mundo, tá?
porque está nervoso, quando ele está em desequilíbrio, ele começa a falar. Então ele vai atravessando a ponte falando, nós vamos atravessar essa ponte, né? Essa ponte é muito doida, né? Nossa senhora, né, cara? Ponte, caraca, porra, atravessar essa ponte vai ser uma loucura. Quando eu chegar ao nosso lado, nós vamos vencer. Quando atravessar a ponte, nós vamos ser vitoriosos. Vai atravessando a ponte falando, enchendo o saco de todo mundo que está nervoso. Quando ele chega do outro lado, cara, aí é a história da ponte, do exército, o influente é um dos caras que ele pode levar todo mundo embora. Tá? Porque se ele chegar lá e ver, for o primeiro a ver o exército, de 5 mil homens, de camponeses, se ele for o primeiro, a primeira coisa que ele vai falar, gente, deu ruim. Tem 5 mil lá, cara, vão voltar para a ponte. Tá? Ele é o primeiro que ele fala, ele é o primeiro cagão a botar o negócio para arder, tá? E como ele é agradável, todo mundo gosta dele porque ele fala bem, as pessoas escutam ele, tá? Sim. Então o influente, é perigoso, tá? Se ele não estiver do lado certo, ele queima todo mundo. Se ele for o comandante, ele volta todo mundo para a ponte, tá? Vamos embora para a ponte, galera. Ele não vai sozinho, ele vai levar todo mundo. Ele vai convencer todo mundo aí. E por que ele faz isso? Oi? É o perfil de político, né? Quem tem influência lá em cima. Mas quando o negócio pega, o bicho some. Né? O influente, cara, por que ele faz isso? Porque ele é extremamente inseguro, ele é emocional, sabe? O gatilho mental dele é a emoção, ele usa a emoção. É a vozinha o tempo todo martelando na cabeça dele, e ele escuta a vozinha, sabe? Não é fácil ser influente. Então, quando o cara fica com medo, ele tende a voltar. Então, é um dos perfis que mais tem medo, sabe? Que quer voltar. E o dominante. Dominante é dominante, né? Tem uma mentalidade protagonista, tem o T12, são mentorias muito fortes, né? Que ajudam a direcionar com uma metodologia totalmente diferenciada, inovadora, que ajudam o cara a desenvolver a dominância. 100% dos clientes que eu treino, Guilherme, são dominantes no perfil. Eles têm uma facilidade gigante de atravessar a ponte e levar gente com ele. Gigante. E quando eles vão para o outro lado, eles só olham vencer. Tem coragem de mandar queimar a ponte. Tem coragem. Então, eu acho que a grande sacada da dominância é você entender que é ela, desenvolver a dominância, que faz você aprimorar os outros 3 perfis. Todo mundo tem os 4. Tá? Todo mundo tem dominância, todo mundo tem influência, todo mundo tem estabilidade, todo mundo tem controle. Só que o perfil destacado, o que você mais tem é que manda. É o que te protege. Então, se o seu perfil destacado for influência, você pode até ter um pouquinho de dominância, mas ela vai apagar a sua dominância. Entende? Então, o grande lance é você desenvolver características dominantes para você poder abafar as outras. E tem técnica para isso, que é a metodologia que eu criei. É fácil? Não. E tanto que eu falo para as pessoas, ó, quando a pessoa está no meio do processo, caraca, o negócio é esquisito. Eu falei que era possível, não falei que era fácil. Tem que lutar. Eu falei que dava para fazer, que eu já vi um monte de gente fazer. Agora, não é fácil, não. Então, acho que a grande sacada para você entender quem que são as pessoas que conseguem com mais facilidade ultrapassar a ponte, quem não consegue, é você se conhecer logo de cara. Tem outras formas que depois você vai evoluindo dentro da mentoria ou sozinho. Mas a grande sacada para você se conhecer logo de cara, não para você se julgar ou julgar outras pessoas, é você fazer o DISC. É você logo fazer um DISC para entender quem é você nesse mundo aí louco da avaliação do William Maston. Para você saber por que eu tenho medo de queimar a ponte, por que eu tenho facilidade de queimar a ponte, por que quando eu chego eu nem atravesso a ponte. Quem sou eu nessa história aí? Acho que é a grande sacada. Sim. Poxa, a avaliação diz que eu acho assim, sensacional, porque foi até a forma como a gente se conheceu, né? A primeira coisa que você fez lá na empresa foi passar a avaliação disso, e quando eu vi o resultado, eu, caramba, bate direitinho com o perfil, né? E tem tanto tempo que tem que fazer ela de novo também. Tem que Com responder certeza. de novo lá para fazer outra avaliação. Vou mandar seu link para você atualizar. Com certeza, você percebe que você evolui quando as pessoas que estão ao seu redor falam de você. Tá? Você falou no início aí, Alexandre, a gente sempre ficou ensaiando para começar, ensaiando para começar, ensaiando para começar e não começava.
né? E todas as vezes que a gente ensaiava começar, porque eu te acionava. Guilherme, e aí, como é que tá? Ah, mas a primeira acionada foi eu que dei, não é não? Então, mas essa consistência, essa busca, sabe? Manter a consistência é um desafio. E a pergunta que eu te fiz, a primeira pergunta que eu te fiz para a gente começar foi: você está satisfeito com seus resultados? Lembra? Uhum. O que você me falou? Não, dos resultados? É, Ah, não tava, não tava. não estava. Então, cara, acho que a grande sacada para quem participou quem vai assistir, que vai ficar disponível até às 14 horas hoje só no Instagram, depois nós vamos deixar só o link para quem participa do grupo A Chave lá no Telegram, é você responder essa pergunta. Você está satisfeito com seus resultados? Sabe? É só responder esquece seu ego. Esquece o ego, tá? E o que me motivou a buscar minha dominância foi eu responder essa pergunta. Você está satisfeito com seus resultados? Se você não tiver, cara, procura um mentor. Não precisa ser eu, não. Procura um cara que, sabe, eu tenho uma metodologia diferenciada, mas procura um mentor que vai te direcionar. Que ele vai te mostrar por que você não está satisfeito com seus resultados. Mas esquece seu ego. Esquece o ego, cara. Tenha humildade para você chegar, olhar para a ponte e falar assim: Alexandre, eu não estou satisfeito com os meus resultados, eu quero queimar a ponte. Se seu ego não deixar você falar isso, você não vai conseguir, você vai continuar onde você está. Então, né? Então, acho que o grande lance é esse. É você ter humildade para falar: porra, aí na época, Alexandre, não, eu não estou. Não estou satisfeito. Né? E a gente deu aquela reviravolta. E quem está ao redor fala, cara, percebe. Aí eu percebo. A pegada que você mesmo está hoje é outra. Uhum. Você já está desenvolvendo dominância. E eu tenho orgulho disso, de fazer parte dessa história. Tem mesmo. Alexandre, eu queria agradecer também aqui em público você, né? Por você ser meu parceiro, meu irmão profissional, né? Porque já virou irmandade, não é nem coisa de parceria, né? Ninguém entende a gente, né? Por que a gente faz isso, mas quando as pessoas atravessarem a ponte com a gente, eles vão entender. Exatamente. Então, acho que a grande sacada é você ser humilde para entender, abafar seu ego e responder a pergunta: você está satisfeito com seus resultados? Se a resposta para essa pergunta for negativa, procura um mentor. Para de tentar resolver sozinho. Para de achar que pode atravessar a ponte sozinho. Você já tentou a vida toda, cara. Eu só consegui com mentoria. Então, e coach é maneiro? É maneiro, cara. Só que, pô, o coach vai ficar fazendo pergunta para você tentar se encontrar e demora. A mentoria, cara, o T12, são 12 dias de transformação, que quando o cara chega no 12º dia, ele é outra pessoa, tá? Mas é paulada, é mentoria todo dia, tá? É paulada, tá? São 12 semanas com mentoria todo dia. O cara sai do negócio, cara, ele vai numa cápsula do tempo, ele viaja no tempo, é um negócio louco. Só que funciona, né? Funciona. Então, a grande sacada é essa, né, Guilherme? Ter essa disciplina para entender, para abafar o ego e ser humilde. E poder falar: cara, eu quero que você seja o meu mentor. Exatamente. Eu estou vendo seus resultados. Eu quero ser humilde de entender que eu sozinho não estou conseguindo melhorar meus resultados. Igual a gente que faz o curso do Érico lá, né? É uma frase que ele sempre fala, né? Se você quer ir rápido, você vai sozinho, né? Mas se você quer ir longe, você vai acompanhado. Então é uma frase que, assim, simboliza muito bem essa questão da mentoria, né? O mentor vai te ajudar a ir mais longe. Você pode ir sozinho, mas você não vai conseguir aquele resultado que, de repente, o seu potencial todo conseguiria, né? Sim, com certeza. E semana que vem, a gente fez a mentoria essa semana às 9 horas, tá? Mas eu fiz uma enquete lá no grupo, né, da Chave, né, que é um grupo de pessoas que me acompanham, que estão sempre seguindo. Você viu ontem o resultado, né? Semana que vem eu vou falar disso, tá?
dos Não, curiosos e dos comprometidos. na hora que eu vi o Tá? resultado lá, eu imaginei, vou ter que acordar cedo, sexta-feira. Tá? Curioso não dá resultado na vida, não. Larga de ser curioso, cara. Tá? Quem está assistindo aí, que fica só olhando o negócio, pegando e olhando as coisinhas, para. Comprometido, agarra no conteúdo, abraça a ideia, vai para cima, participa. E eu vou provar isso semana que vem. O Guilherme viu isso ontem. Cara, eu vou fazer. Nós fizemos o lançamento do Converse Fale com o Mentor hoje, né? Às 9. Mas semana que vem, para poder interagir com todo mundo, que eu teve uma parte grande, né? Quase teve um empate técnico, né? Entre 9 horas e meio-dia, né? Isso. E o 11 horas que o guru queria ficou ali no meio, né? Então, na semana que vem, a gente faz meio-dia para poder desenrolar, para a gente ver os efeitos, né, do Fale com o Mentor. Quem está acompanhando aí, semana que vem, na sexta-feira, o Fale com o Mentor vai ser meio-dia, beleza? Só para a gente agradar todo mundo que fez a enquete lá. E talvez depois, na terceira semana, a gente crie um meio termo, né? Nem todo mundo fazer o Fale com o Mentor 11 horas. Que aí agrada todo mundo. Né? Fica todo mundo dentro do contexto. Então é isso aí. Eu espero que esse primeiro episódio, que vai ficar ali salvo no Instagram, né, até às 14 horas hoje. Depois ele só vai ficar disponível para quem é do grupo do Telegram, a chave. Né? Então, se você que está nos acompanhando aí pegou só o finalzinho do Fale com o Mentor e quiser ver como é que foi esse primeiro encontro, né? Acessa aqui no IGTV, que vai estar disponível até as 14, ou, né, solicita aí inbox para mim para poder entrar no grupo do Telegram, que eu vou te mandar o nosso e-book, que é a chave para você entrar no grupo do Telegram, para você poder ver se faz sentido para você participar desse grupo. Né? Não é simplesmente entrar no grupo para ficar um curioso lá. Lá é um grupo que só tem comprometidos. Né? Só pessoas que querem aprender, evoluir, se transformar. Então, ler o e-book é a chave para você fazer parte do grupo de Telegram. Então, para você que está nos vendo aí, um abraço, obrigado por vocês terem participado desse primeiro evento aí, que é o Fale com o Mentor. Né? Eu e o guru, meu guru do marketing, que cuida das nossas imagens aí, que cuida do nosso material, que é o meu sócio, meu irmão de profissional aí da vida digital. Né? E quem quiser também experimentar um pouquinho disso pode acessar a gente para também, de repente, começar a ter esse material para si, né? Para a sua vida. Fala aí, guru, despede o pessoal aí. Alexandre, primeiro, obrigado. O que você achou desse primeiro evento? Não, foi bom, cara. Foi bom. Eu acho que a ideia do Fale com o Mentor é a gente estar interagindo mais com o pessoal, né? Então, como foi o primeiro, a gente trouxe o tema focado na live, né? Que foi questionamentos que a gente teve lá. Mas daqui para frente, né, o pessoal que estiver participando com a gente, se quiser mandar alguma pergunta, se quiser participar também. Isso aí. Tá vendo? Aí, né? Na semana que vem a gente pode até combinar antes. Está acabando o tempo, faltam 5 segundos, né? Até semana que vem. Um abraço para vocês aí.